Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 27 de maio de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos esses trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje. E sempre, como fazemos, agradecendo a esta espiritualidade zelosa e acolhedora da Casa de Abel Sebastião de Almeida, que muito antes de nós aqui chegarmos, já havia preparado todo o ambiente para nos acolher, para nos envolver e para nos auxiliar. Bem, meus irmãos, dada essa informação importante, não deixem de acessar o nosso site. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Alessandra que faça a leitura para nós da página. Boa noite a todos. Então vamos lá. Pelos frutos do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelos aspectos brilhantes, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito, em plena jornada, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Que lindo, né? É isso, a nossa essência, porque a casca fica e a gente vai ter outra numa próxima vida, que não importa de como vai ser. Uma excelente palestra. Bem, meus irmãos, agora, com a leitura da nossa página preparatória, vamos ouvir, prestar máxima atenção ao nosso irmão Gilberto Mesquita, que vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Boa noite. Vamos exatamente falar hoje, né, sobre o que a gente viu agora na página aí de abertura, né? A gente está iniciando o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Vamos ver os itens 1 a 3, né? E esses itens cobrem, conhece-se a árvore pelo fruto, né? E aqui eu coloquei, além de uma árvore com frutos, mas a gente não encontra as árvores com frutos todo o tempo, né? As árvores têm o seu ciclo, assim como nós, né? Então, algum momento a gente pode encontrar árvores sem frutos, sem flores, sem folhas, né? Mas passa, né? É um ciclo, e assim é a gente também, né? Nós passamos pelos nossos ciclos, nós temos que trabalhar para dar bons frutos, mas a gente vai ter momentos como o da árvore, em que vamos estar, né,
em transição, em processo, mas é seguir adiante, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, a gente começa hoje, né? Conhece-se a árvore pelo fruto, e os próximos tópicos vai cobrir, né? Missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos, instruções dos espíritos, né? Eu vou começar falando mais sobre essa parte de conhece-se a árvore pelo fruto, mas vou dar uma pincelada nos profetas, né? Vamos ver um pouco do capítulo na palestra de hoje. E aí, exatamente para a gente começar a alinhar, né, os nossos conhecimentos, o que é um profeta, né? O senso comum, hoje em dia, associou os profetas às profecias e entende, hoje, que seriam pessoas com o dom de desvendar o futuro, né? Aquelas histórias que a gente lê das pitonisas, e a gente começa a ter a ideia de que profeta é aquele que consegue ver o futuro, né? Mas, inicialmente, quando a gente lê os profetas da Bíblia, né, a ideia não era essa, né? Na sociedade hebraica, os profetas seriam, de algum modo, um elo entre os homens e Deus, sendo, portanto, capazes de dar sinais da divindade, o que envolve curar doenças, saber de coisas que as pessoas comuns não sabem e, como diz Kardec mais recentemente, né, os profetas seria todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, não necessariamente o futuro, né? Mas foi o que Jesus fez, né? Jesus foi um dos maiores profetas que nós tivemos entre nós, e ele fez exatamente isso, né? Ele falou sobre a lei de Deus, fez curas, né? Ensinou o bem e nos contou do reino de Deus, né? Da vida espiritual, né? E os profetas antigos no Velho Testamento, de certa forma, fizeram isso também, né? Essa era a ideia de profeta, né? E Jesus foi identificado como profeta pela mulher samaritana no Evangelho de João, né? E realmente ele fez esse trabalho, né? O cristianismo primitivo, de alguma forma, né, aproxima o profeta do que o espiritismo hoje denomina médiuns. Por quê? Porque os profetas já tinham mediunidade. Como é que eles revelavam o mundo espiritual para as pessoas, né? Não só pelo conhecimento que eles traziam, mas pelo contato com os espíritos, pela mediunidade, né? Eles eram assistidos. Jesus era assistido o tempo todo, né? Ele tinha todo um conhecimento, toda uma capacidade, mas a gente lê na Bíblia que ele se encontra com Moisés, ele se encontra, né, no monte com outros espíritos. Então ele estava em contato com o mundo espiritual, então ele era um médium também, né? Então todo médium tem algo de profeta, né? Como era a ideia, né? Nós, hoje em dia, os médiuns, nos comunicamos com os espíritos e trazemos notícias do mundo espiritual para os outros, né? Então, a gente está fazendo o trabalho de profeta. Kardec diz, né? Todos nós temos algum grau de mediunidade, somos médiuns em algum nível. Então, todos nós somos profetas em algum nível, né? Uns mais, outros menos, né? Os médiuns dessa casa recebem mensagens do mundo espiritual, do nosso patrono aqui, Abel Sebastião de Almeida. Frequentemente a gente está em contato, recebendo comunicação, e isso nos torna, pela definição, um profeta, né? Então a gente se inclui nesse processo, e a gente tem que, primeiro, que é o que a gente vai ver hoje, garantir que a gente está dando os bons frutos, que é o objetivo. Segundo, que a gente não se torne um falso profeta, porque isso também acontece, né? E aí, com essa visão, então, vamos começar a ler o texto. Eu vou ler os textos que traz no Evangelho, que são passagens, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que são passagens do Novo Testamento, né, que Lucas inicialmente começa a dizer:
a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E aí Lucas é interessante que ele, ao mesmo tempo, fala por parábolas, mas ele já explica a parábola, né? Então ele já está dizendo, nós tiramos o mal, né, do nosso coração. Então Deus não criou o mal, nós nascemos, fomos criados, né, simples e ignorantes, e a gente toma decisões de que caminho a seguir. Em alguns casos a gente toma decisão de seguir pelo lado do mal, outras vezes pelo lado do bem, né? E aí a gente vai produzir bons frutos ou maus frutos de acordo com a nossa decisão, né? O mal nasce de nós mesmos. E aí a gente vai ser ou uma árvore que gera bons frutos, uma árvore boa, ou uma árvore má que gera maus frutos, né? E Mateus reforça isso, dizendo, né? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Então a gente vai conhecer as pessoas boas ou mais, né, pelos frutos que elas geram, né? E quais são esses frutos, né? Quais são os frutos que nós geramos? São os nossos pensamentos, são a nossa fala, o que nós dizemos, e principalmente os nossos atos, né? Muita gente fala, que quando fala a gente acha, essa é uma boa pessoa, mas quando age a gente percebe que não agiu de forma correta, né? Então, principalmente os nossos atos vão demonstrar que frutos nós estamos gerando, né? E Marcos diz ainda, né? Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. E eu botei aqui iniquidade na Bíblia, né? A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Ou seja, comete erros, sabe que está errado, mas não se preocupa, né? E a gente vê muito isso hoje em dia, né? A iniquidade hoje em dia é grande, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Isso está em Mateus e em Marcos, né? Então, a maior parte dos evangelistas, né, no Novo Testamento reforçam esse conceito, né, da árvore que dá bons frutos ou maus frutos, né? E hoje em dia a gente vê isso
né, com a internet, a gente estava comunicando aqui, né, que a gente coloca as palestras, os estudos que a gente faz na internet, e várias pessoas estão fazendo, só que não só entidades, né, como a Casa SEASA, né, mas a gente vê blogs de pessoas que a gente nem sabe nem quem é. Eu, às vezes, abro e vejo lá, mensagem de Bezerra de Menezes, e alguém lê um texto lá que diz que foi de Bezerra de Menezes, uma pessoa que eu não sei quem é, criou um blog, é fácil, né, na internet, posta uma mensagem que ele diz que é de Bezerra de Menezes, não sabemos se é verdadeiro ou não. Muitas vezes eu começo a ouvir o conteúdo e digo, meu Deus, isso não é de Bezerra de Menezes, né? Porque a gente, pelos frutos, a gente conhece, né? Então, tem muita informação, muitos falsos profetas, né? Que se dizem, inclusive, em alguns casos, espíritas, mas que, na verdade, estão propagando inverdades, né? Mentiras, amedrontando, vai acontecer isso, cuidado. Certamente Bezerra de Menezes não ia dar uma mensagem para causar pânico ou medo, muito pelo contrário, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que realmente analisar. Então a gente tem que, primeiro, garantir que nós não nos estamos colocando na posição de falso profeta, como espíritas que somos, e que também não estamos nos deixando levar por informações que não são verdadeiras, né? E aí eu recorri aqui ao Livro dos Espíritos. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente sabe separar o bem do mal, né? E Kardec pergunta aos espíritos na questão 630, como se pode distinguir o bem e o mal? Os espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afaste. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. E aí, como a gente sabe qual é a lei de Deus, é fácil, né? Se lermos o Novo Testamento, as palavras de Jesus, se lermos Kardec, se lermos Chico Xavier, Divaldo, né, o que Joana de Ângeles nos recomenda, o que Emmanuel nos recomenda, a gente vai saber exatamente qual é a lei de Deus, o que a gente tem que praticar como certo, o que está fora da lei de Deus e que, se a gente fizer, a gente está infringindo a lei de Deus, né? Mais do que a lei, né, instituída do direito, né, a lei de Deus está acima de todas as leis, né? E Kardec pergunta, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E os espíritos respondem, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então nós temos sim, né? E é por isso a gente está aqui, né, estudando Kardec, estudando os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa exatamente distinguir o certo do errado, né? O bem do mal. E aí não cabe julgar, né? Eu não tenho que julgar o outro, mas eu tenho que saber o que é certo e o que é errado, primeiro, para que eu possa agir corretamente. E, por exemplo, no caso dos falsos profetas, eu saber que aquele não está agindo corretamente, eu não vou julgá-lo, mas também não vou segui-lo, né? Não vou acatar o que ele está dizendo, né? A gente tem que ter esse discernimento, porque isso é importante, até para que a gente possa acertar. E Kardec ainda esclarece, né, sobre esse tema, na Gênesis, no capítulo 3, ele diz, o mal tem sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação fortemente presente nos animais e nos seres primitivos, mas que vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve e domina a matéria. Nós estamos nesse processo, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Tivemos diversas encarnações como seres primitivos, estamos avançando, só que estamos no ponto, né, de poder decidir
ver claramente, depois que Jesus esteve, inclusive, reforçando entre nós há 2000 anos atrás, né, qual é a lei de Deus e qual o caminho a seguir, a gente tem agora como analisar e avaliar se a gente está tomando decisões no caminho do bem ou do mal, né? E aí a gente vai perceber que nós somos ainda seres em evolução, ainda temos tendências mais que nós temos que combatê-las, né? Esse é o processo, né? A gente não vai se tornar bonzinho de uma hora para outra, mas a gente tem que ter consciência do que é certo e errado e começar a trabalhar, né, para caminhar para o lado do bem, combatendo as nossas má tendências, né? Então a gente percebe, né, com base no que a gente viu até agora, que o bem vem de nós mesmos, né? Nós trazemos dos erros do passado, dos vícios do passado, do primitivismo que ainda existe dentro de nós. A gente, em alguns momentos, age de forma errada, né? Espíritos ainda em evolução que nós somos, né? E temos dificuldade de entender, de aceitar, muitas vezes, a lei de amor que Jesus veio nos ensinar, né? Apesar de Jesus ter pregado que a gente deve amar e perdoar, né? Isso há 2000 anos, a gente ainda vê diversos casos de pessoas querendo vingança né, agindo de forma errada contra o próximo, quando a gente sabe que isso não pode mais acontecer. Nós temos que dominar, né, esses sentimentos e trabalhar para reagir contra eles, né? Não deixá-los tomar conta de nós, né? Assim, todo o trabalho da eliminação do mal, né, e a gente vê que a gente está num mundo que ainda o mal ainda existe, né? Tem que começar por nós, né? Nós temos que começar a trabalhar para combater o mal que ainda existe em nós e começar a dar o exemplo, dar bons frutos. E isso vai contaminar, então, a civilização ao nosso redor, né? O mundo só vai ser melhor, não por decreto, não por decisão de Deus pura e simples, mas quando a gente conseguir realizar essa transformação necessária, né? A nossa reeducação com o necessário alinhamento com as leis divinas, né? Com as leis de Deus. Esse é o objetivo, né? Temos dúvida das leis divinas? Voltamos ao Evangelho, voltamos a Kardec, a codificação, e é onde define claramente quais são as leis que a gente tem que colocar em atividade, né? Os nossos frutos, que são nossos pensamentos, atitudes e ações no mundo em que vivemos, são o que contam, né? Esses são os frutos. E como saber se nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos atos estão gerando bons frutos, né? Os Espíritos nos auxiliam nisso. Eu recorri a Emmanuel, que no livro Rumo Certo, ele fala sobre esse assunto, né? Ele diz: como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamo-nos. E ele diz: de que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Isso porque estamos em evolução, né? E perdemos longo tempo, eu marquei aqui em amarelo, né, na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Porque a gente tem que fazer a nossa autoanálise, né? E fazer, eu estou errando ainda, ou eu já estou começando a trabalhar no sentido do bem? E vamos descobrir, na hora que nós fizermos essa autoanálise, que a gente ainda tem diversos erros. Normal, né? Nós estamos caminhando no processo evolutivo. Mas a gente não pode deixar que essa introspecção, né, essa autoanálise que a gente faz, nos leve a um lado negativo, né? Ou seja, erramos no passado e erramos ainda hoje, né? A gente tem certeza que errou muito no passado
porque estamos aqui vivendo esse momento, né? Nada é por acaso, né? Estamos aqui nesse momento tentando corrigir os erros do passado, lutando contra o mal que ainda existe no planeta, porque nós também já fizemos muito mal no passado, né? Mas a gente não vai se deixar cair, né, em depressão, não vamos nos deixar começar a reclamar da vida ou lamentar. Acontece com todos nós, né? Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos nessa mesma situação. O que a gente tem que fazer? Trabalhar na nossa mudança, né? Não adianta ficar lamentando o passado, reconhecer os erros do passado e vamos criar um novo futuro, né? Como dizia Chico Xavier, né? Eu não posso mudar o que eu fiz no passado, mas eu posso mudar o amanhã, né? Vamos começar a trabalhar, né? E é exatamente isso, então, que Emmanuel nos diz, né? Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo importante no progresso espiritual, porque, com isso, já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Burilamento, botei aqui, é tornar algo mais apurado ou mais elegante, aprimorar, tornear. Ou seja, nós temos que trabalhar na nossa melhoria, né? E Emmanuel diz ainda que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida. Por isso estamos aqui. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Trabalhemos na edificação do bem de todos. E aí, Emmanuel já começa a mostrar o caminho, né? Eu tenho que trabalhar para me modificar, não só em meu próprio proveito, né? Em proveito da coletividade, pelo bem de todos, né? E é aí que a gente vai dar o grande salto, o grande passo adiante, porque a gente até agora olha muito para o nosso umbigo, né? Para as nossas necessidades e não vê, né, a necessidade do próximo. A gente tem que trabalhar. Começando a trabalhar pelo próximo, nós estamos trabalhando por nós mesmos. E Emmanuel fala, então, Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los-eis pelos frutos. E como é que os outros veem os nossos frutos, né? Os nossos pensamentos, eles não veem. Mas eles veem o que a gente fala, eles veem principalmente o que a gente faz, né? Então temos que colocar em prática, né? Muitos de nós aceita, compreende, mas não pratica, né? Então é como a árvore que uma folhagem bonita, mas não gera frutos. Nós temos que, além de tudo, gerar frutos, né? Observemos ainda Emmanuel, né? Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações, a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias. Tem muita gente que tenta fugir, né? Eu sou ainda, tenho tendências negativas, tenho problemas a corrigir, mas em vez de corrigir, eu vou tentar esconder, né? Não é esse o caminho, é trabalhar para nos modificarmos realmente, né? Sem subterfúgios ou escapatórias. Evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. É agir positivamente, né? Não ficar no negativismo, né? Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que, se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá, invariavelmente, atenção
e auxílio do pomicultor. Pomicultor é o agricultor que cuida do pomar, né, conforme os frutos que vem a produzir. E eu marquei isso em amarelo porque nós estamos aqui numa casa espírita que tem um grupo de espíritos que dirige os trabalhos que aqui ocorrem, né? Abel Sebastião de Almeida, Dr. Valente, uma série de outros espíritos trabalhadores dessa casa que estão nos acompanhando, eles estão aqui com a gente, né? E eles vão nos auxiliar dentro como o pomicultor, né? Como o agricultor que cuida das plantas do seu pomar, né? E vão dar mais carinho para as plantas que produzem melhor, né? Que geram bons frutos. Natural, o processo funciona dessa forma, né? Se a gente quer ter o auxílio do mundo espiritual desta casa, vamos trabalhar, nos esforçarmos para gerar bons frutos, né? É o processo natural que ocorre. E aí a gente pergunta, ok, vamos caminhar nesse sentido. Claro que nesta busca, vamos buscar os ensinamentos, né, do mestre e buscar no Espiritismo as chaves que nos permitem melhor compreender os ensinamentos do mestre. Porém, devemos tomar cuidado com os falsos profetas, né, como a gente comentava, né? Tem muita gente hoje e a comunicação tem valores positivos, né? Por exemplo, a gente está transmitindo ao vivo a nossa palestra para quem não pôde vir assistir de casa, mas tem o lado negativo, que tem muita deturpação, muita informação errada, né? Inclusive dentro do Espiritismo. E aí a gente tem que evitar cair, né, nessas ciladas. E aí Joana de Ângeles nos diz o seguinte exatamente sobre isso, né? Falando sobre Jesus, né? Reconhecendo que seria breve o trânsito terrestre e que o embuste e a mentira seguiriam no seu encalço após a morte, foi peremptório, foi firme, né? Advertindo os amigos sobre a possibilidade do surgimento de falsos profetas, qual ainda ocorre nos dias atuais. Isso é Joana de Ângeles nos dizendo, né? Como distingui-los, os falsos profetas, né? Quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade? E de imediato, a imagem da árvore foi tomada como significativa e definidora da legitimidade de cada ser, irretorquível pelo seu conteúdo específico, graças ao qual a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Então tem muita gente que tenta passar uma imagem positiva, mas se a gente analisar os atos, os frutos que ele produz, vai ver que não são, né? Inclusive dentro da área religiosa. É óbvio que somente através dos atos, que revelam os valores morais de cada criatura, se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira. Ninguém há que, dominado pela sombra, possa desvelar significados profundos, somente encontrados naquele que esteja identificado com a fonte do bem. Mediante a conduta, portanto, os interesses e conveniências, se pode aquilatar sobre as qualidades morais do ser humano, porquanto são-lhe o documento digno de fé. A ausência da sombra sempre favorece a presença do conhecimento e do discernimento, da ação oposta ao egoísmo, produzindo harmonia interna e não ambição, não competitividade vulgar e destruidora. E aí, por exemplo, no Espiritismo, nós tivemos médiuns, né, como o Valdo Vieira, que trabalhou com Chico Xavier, que abandonou o Espiritismo, criou uma seita própria, então ele buscou uns caminhos escusos, né? Ele hoje é o líder dessa seita dele, né? Deixou a barba crescer, tem uma barba branca enorme, parece um profeta da antiguidade. Se você olhar a imagem dele, ele se parece com um profeta da antiguidade, e largou o caminho do Espiritismo e virou um falso profeta, porque ele seguiu um caminho estranho, né? E outros médiuns
se a gente buscar no Espiritismo, nós vamos encontrar, né? Como a gente viu no início, né? Todo médium, ainda mais médiuns como Chico Xavier e outros, são grandes profetas, né? Porque permitem exatamente que a gente possa receber comunicações do mundo espiritual, mensagens, né? Como a gente está lendo aqui de Emmanuel. Então, são profetas que podem gerar atos bons ou maus, frutos bons ou maus, e a gente tem que saber distinguir e optar, né? Adicionando, né, esclarecimentos à lição neotestamentária, né, ao Novo Testamento, ao livro do Novo Testamento da Bíblia, posteriormente o apóstolo São João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, informou com sabedoria repassada de ternura: meus bens amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí a gente, não só com pessoas, né? Somos pessoas encarnadas, eu digo, né? Somos todos espíritos, uns ligados a um corpo, outros já desligados desse corpo, mas seres como nós, né? E a gente que é médium e se coloca em comunicação com os espíritos, tem que fazer essa mesma análise, né? E saber se os espíritos são de Deus, né? Porque a gente também pode se deixar levar, né, por mensagens. Só porque vem dos espíritos não quer dizer que são todas boas. Existem espíritos, assim como pessoas no planeta, porque os espíritos nada mais são pessoas que morreram, né? O corpo morreu e o espírito foi para o espaço, que continuam agindo de forma negativa, gerando maus frutos, né? Então, quando a gente se coloca em comunicação com o mundo espiritual, essa mesma análise tem que ser feita, né? O espírito que está se comunicando vem de Deus, traz bons frutos ou maus frutos, né? O discernimento é importantíssimo em todos os casos, né? E Joana de Ângeles diz: a mediunidade, portanto, é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a interferência e direcionamento dos espíritos que, de acordo com a sua procedência, semeiam sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires, ou luz mirífica de esclarecimento, de caridade e de amor. Então, muito cuidado com essas mensagens que são ditas, né, de espíritos na internet. Vamos ver se vem de fonte confiável, se o conteúdo é confiável, se traz bons frutos, né? Senão a gente descarta. E como dizia Kardec, se tem na dúvida, descarta, né? Vamos aceitar só o que a gente tem certeza que é bom fruto, né? E Joana de Ângeles diz ainda: Jesus assimilou as ideologias vigentes naqueles dias, mas não se deteve nelas. Pelo contrário, ergueu-lhes o véu que as deixava sob trevas, referindo-se à necessidade da conquista desse sentido paranormal, a mediunidade, que se encontra inato nos seres humanos, a fim de que possam superar os limites em que se debatem, ampliando-lhes as percepções psíquicas, morais e emocionais. O ser real, nós, né, os seres reais, à luz da psicologia espírita, é eterno, experienciando inumeráveis renascimentos físicos e evoluindo no rumo da grande luz, que o impregnará com a claridade da paz. Então a gente tem que ter isso como base, né, dessa nossa autoanálise, do nosso estudo e do nosso entendimento da lei de Deus. Por essa razão, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, prosseguindo como lição psicológica de seleção de valores humanos, auxiliando a que sejam identificados e reconhecidos os verdadeiros profetas, os médiuns das verdades espirituais, e que através de seus atos, sem sombra, mereçam respeito e consideração, ou simplesmente compaixão e socorro. Então,
essa é a análise que a gente tem que fazer, inclusive quando a gente, né, recebe uma mensagem dita de um espírito, né, a gente tem que avaliar se realmente, né, traz bons frutos, é verdadeira, ou se é um falso profeta se colocando na posição de um espírito comunicante e tentando trazer confusão para a gente, né? Então, esse é o caminho, né? Nós todos, espíritas, médiuns, em algum nível, somos também profetas, né? Então, vamos avaliar o que os outros médiuns estão nos passando e vamos avaliar o que nós estamos gerando, né? Nós também não queremos nos tornar falsos profetas. E Emmanuel, então, no livro Verdade, Caminho e Vida, ele fala sobre isso, né? Ele diz: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Ou seja, nós temos que produzir bons frutos não só para nós, né, mas para os nossos semelhantes, né? Convém o esforço de autoanálise, como a gente via já, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Lembram-se, né, da parábola da figueira, né? Frondosa, bonita, muitas árvores, mas não gerava fruto nenhum. Não vamos ser a figueira, né? É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos, né? Não apenas a nós mesmos, mas aos que convivem conosco, né? A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então a gente tem que trabalhar para eliminar o mal em nós, esse é o objetivo, por isso estamos aqui, né? Porque a gente ainda é ser em evolução. Mas esse é o momento, né? Emmanuel está dizendo, nós vivemos um momento em que as possibilidades são enormes. Basta a gente querer fazer isso, né? E aí, para finalizarmos o estudo de hoje, né, eu trouxe aqui uma passagem de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles responde na Dimensões da Verdade, segunda edição, tem uma pergunta número 8 que comenta sobre isso, né, sobre a geração de bons frutos, e Joana de Ângeles nos diz, né, o bem que se faz a alguém é luz que se acende interiormente. Então eu faço o bem, como a gente dizia, né, eu faço o bem para o próximo, eu estou fazendo o bem para mim mesmo, né. Gostaria sim de recolher gratidão, amizade, compreensão. Todos nós gostaríamos de experimentar os pomos da gratidão, né, os frutos da gratidão. A árvore, porém, não pergunta a quem lhe colhe o fruto para onde o carrega, que pretende dele. Felicita-se por poder dar e se multiplicar através da semente que, atirada a lures, abençoa o novo solo com outras dádivas de alegria. Imita-lhe o exemplo. Teus frutos bons, que produzam bons frutos além. A ti, a alegria de fazer, doar, e nunca a ideia de colher reconhecimento ou gratidão. Seja grato o teu coração, mas não esperes pelo reconhecimento de ninguém.
né? Vamos fazer o bem por nós, sem esperar que a gente seja reconhecido por isso, né? Mas trabalhando pela nossa evolução. Boa noite.